depois de liberar o jogo, agora os senadores querem barrar as propagandas com influenciadores. Escuta só, o Senado aprovou um projeto de lei que limita o horário de propaganda de acordo, e proíbe a participação de influenciadores e também atletas, tipo assim, jogador de futebol, proíbe o quê? A divulgação das bets. Além disso, para combater o conhecido jogo do tigrinho e também jogos parecidos, o projeto quer vedar a participação de qualquer pessoa, animação e elementos visuais direcionados ao público infanto-juvenil. E aí eu te pergunto, você é contra ou a favor de artistas, influenciadores, divulgar e incentivar os jogos de azar? A gente quer saber qual é a sua opinião. Esse assunto está dando uma polêmica e vai ser o nosso debate de agora. Já manda pra gente aqui o seu comentário, porque aqui no nosso estúdio eu recebo Monize Poltronieri, ela é psicóloga. Obrigada, Monize, pela Eu que agradeço, obrigada. Boa tarde. A gente também recebe aqui o advogado Gabriel Machado. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Seja bem-vindo. E o Welles. O Welles está representando aqui todas aquelas pessoas que gostam, que se interessam, então em algum momento da vida já jogaram e a situação dele já chegou até no extremo que ele já vai contar pra gente em relação aos jogos. Mas antes, qual é a sua opinião sobre esse assunto, Welles? Você é a favor ou contra de famosos, celebridades, influenciadores, atletas divulgar esses jogos? Eu sou completamente contra essa divulgação. Na verdade, o maior erro, no meu ponto de vista, foi quando o governo liberou algumas plataformas, E a partir daí, vários influenciadores se aproveitaram dessa brecha e começaram a divulgar tantas plataformas, tantos jogos, Eu sou completamente a favor dessa proibição. Por quê? Qual foi a sua experiência em relação a isso? Que te faz pensar assim hoje? Porque, por exemplo, hoje você não precisa ser influenciado por um artista, por um jogador. Você não precisa dessa influência. Se qualquer um chega aqui e fala assim, hoje eu ganhei R$600, eu tinha só R$10, ganhei R$600. Todos aqui vão querer saber como que você fez para ganhar isso. Então, na verdade, você não precisa exatamente ser um influenciador, ser um jogador para você trazer essa influência para as pessoas. Você está com a conta atrasada, você está com o aluguel atrasado, está com a internet atrasada e a pessoa ganhou R$600. Então, acaba trabalhando subliminarmente na mente das pessoas e eles acabam indo por esse meio. Quando eu fiz a minha primeira aposta, não foi por um influenciador, foi por um amigo, Que te influenciou. Exatamente, chegou no serviço e falou, caraca, ganhei R$300. Apostei no Real Madrid, por exemplo, ganhei R$300, enfim. Como que você fez isso? Então, não era um artista. Agora, você imagina um artista. Porque hoje nós temos algumas pessoas que se tornam fã daquelas pessoas, querem comprar um perfume, querem vestir uma roupa. Agora, você imagina aquele artista dizendo que está ganhando dinheiro. As coisas estão difíceis hoje. E com 10, 20, 30 reais, as pessoas acabam jogando salário ali, pegando dinheiro emprestado, vendendo carro. Gente, isso é muito sério. Então, eu sou completamente a favor dessa proibição. Doutor Gabriel, indo pelo raciocínio do Welles, pensando que ele já foi influenciado, por exemplo, por um amigo, uma pessoa comum. Quem dirá, então, por um famoso que tem uma legião de fãs, indo por esse raciocínio, não era, então, para esses jogos serem proibidos mesmo, de fato, e não liberados aqui? E, na minha opinião, esse raciocínio está completamente correto. E tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que a influência, apesar de ser feita também por pessoas normais, ninguém fala que perde. As pessoas têm vergonha de falar que perde, todo mundo fala que ganha, Então, assim, se nós proibimos cassinos, que seriam de outros tipos de jogos, como jogos de carta, etc., como que nós podemos aceitar e também permitir a publicidade de cassinos online, jogos de azar, onde existe um algoritmo que foi feito para você perder, porque se você ganhou aquele dinheiro é de perda de alguém. E se aquela casa existe porque tem gente perdendo. Se tivesse gente ganhando, ela não existiria. Isso é fato? Isso é fato. Isso é fato. Tanto que no Brasil foi feita a pesquisa também para fazer o PL 3.403 de 2023, 405, aliás, que observou que que uma grande parte dessas pessoas, 22 milhões de brasileiros que apostam, tem menos de 16 anos.
Então, assim, essas pessoas já não poderiam entrar num cassino onde já é proibido aqui, mas elas podem pegar um celular e colocar o dinheiro dos pais, o dinheiro da mesada, ou então o dinheiro de menor aprendiz e apostar e perder. Porque o algoritmo ele é feito para perder. Então, essa regulamentação ela veio nesse sentido de suprimir. A gente tem até um exemplo muito importante da década de 70, onde era permitido a publicidade de cigarros, né, que também é um vício, né? Na década de 70, tinha um jogador de 70 que ele tinha uma propaganda que ele falava: eu fumo porque eu gosto de ser o melhor em tudo que eu faço. Então, nesse caso, a proibição da propaganda de tudo que é ligado ao tabagismo, cigarro, reduziu em 40% o uso. Então, assim, nós já temos o problema do vício em aposta. Então, agora nós precisamos reduzir, né? E também a gente tem que tratar a ponta do problema, que é também a educação financeira básica, né? A educação doméstica financeira, para entender, porque no projeto também diz que será as casas de aposta, no momento em que divulgarem, também devem divulgar que não é renda extra, que é o que a maior parte do brasileiro acredita, né? Que eu vou, como o Elis mesmo disse, eu vou fazer uma aposta aqui para pagar o meu aluguel, vou fazer uma aposta para comprar um sapato, né? Então, essa informação terá que ser contida de acordo com o projeto de lei, caso ele seja aprovado também. Você foi cirúrgico na sua fala, né? Fez muita gente agora refletir sobre isso. Tem vários comentários já. O Gabriel foi falando, já uma enxurrada aqui de comentários. Roberta, boa tarde. Eu também sou completamente contra. Tem gente dizendo, também sou contra. Boa tarde. Isso não me afeta, até porque ninguém me influencia nada. As pessoas fazem porque querem. Não jogo, não joguei e não acho que artistas influenciam. Faço o que eu acho certo e sei que jogos são errados. Eu vou parar aqui nesse comentário para a Monize falar para a gente o seguinte: influencia ou não influencia, Monize? Influencia demais. Não é à toa que hoje esses influenciadores eles ganham milhões e milhões, não só na questão dos jogos, mas também produtos que vendem por aí. A gente sabe que hoje essa é uma realidade. E sabendo disso, justamente, essas empresas, essas bets foram atrás desses influenciadores. Por quê? Porque eles trazem realmente um resultado, né? E do ponto de vista cerebral, isso é algo que vai, assim, direto na pessoa que está ali. Tá? Estou ali com o meu telefone, vendo o que aquele influenciador está fazendo. Como o próprio nome diz, ele é um influenciador. Então, por isso que está aumentando cada vez mais o número de pessoas, né, buscando aí esses jogos. Lembrando que não quer dizer que uma vez que esses influenciadores serão proibidos, que vai resolver o problema. Não, não mesmo. Mas é uma forma de começar a trabalhar esse problema de vício que nós temos hoje. Gente, são muitos comentários, tá? O Jânio fala, não era nem para ter liberado o jogo, essa é a opinião dele. Tem gente dizendo, boa tarde, Roberta, esse jogo, por exemplo, do Tigrinho é ilusão. Você ganha hoje, perde dobrado amanhã. Eu tenho um amigo aqui do centro de Vitória, dá para entender que é isso. O homem ficou descontrolado. Eu já perdi muito, hoje eu tenho medo de colocar um dinheiro nesse maldito jogo. O Elis também já perdeu muito. Sim, ele falou uma coisa muito importante a respeito do algoritmo, né? O que acontece? Vamos supor que você deu a sorte, que você não só perde, e que realmente eu conheço pessoas, o vício, ele trabalha de uma forma tão profunda. Eu conheço uma pessoa que ela ganhou 74 mil reais. E ela ganhou, ela não sacou aquele dinheiro, ela continuou jogando, só que ela continuou perdendo, ela começou a perder. Quando ela chegou a 56, ela falou, gente, eu estou perdendo. Porque ele trabalha de uma forma tão no seu consciente que você está... Gente, você ganhou 74 mil reais. Você saca na hora e acaba. Não. Mas você queria ganhar mais, né? Quando eu fiz as minhas apostas, você só percebe aquele valor quando você aposta. Você tem 2 mil reais na sua conta. Você chegou a perder quanto? Perdi 4 mil reais em torno de uma noite. Em uma noite? Em uma noite. Se tivesse mais, perderia mais? Perderia mais. O que aconteceu? O que acontece é que quando eu... E dava vergonha. Dava vergonha. Ninguém fala que está perdendo. Ninguém fala que está perdendo. Você só fala quando você ganha. Mas ninguém fala quanto que você perdeu, né? Quando eu me dei conta que eu estava trabalhando e torcendo para... Eu sou locutor, né? Então, muitas vezes você pega as diárias aí. E eu ficava doido para receber aquele valor no final do dia e apostar.
né? Só que doía muito. Trabalhou, recebeu, E apostou. trabalhou, recebeu, apostou. Exatamente. Quando chegava no domingo à noite, que todo mundo vai lanchar, eu falei assim, caraca, cadê meu dinheiro? Aí batia aquela vergonha. Você não contava para as pessoas, porque contava mentira. Ah, me consegue aí, poxa, eu estou precisando do meu carro, preciso pagar o IPVA. Me empresta R$200 aí. A pessoa empresta, você vai aposta. Isso é vergonhoso. Só que ninguém conta. Quando foi regulamentado, é porque alguém ganhava com aquela regulamentação. Alguém ganhava com aquilo. Então agora eles vêm proibindo, entendeu? Virou uma doença. Muita gente perde a vida, infelizmente. Ó, tem aqui comentários, tem gente falando, boa tarde, Roberta. Cadê? Boa tarde, eu não sou contra os influenciadores que divulgam esses jogos, eu sou contra as mentiras que eles falam. E esse é um outro ponto também, tanto é que estão querendo justamente mudar o discurso, né? O que é dito, os horários, tudo isso pode implicar nessa influência toda? Sim, tem até uma questão muito interessante do projeto, que não vai poder publicidade durante o jogo, mas 15 minutos antes e 15 minutos depois pode. Então, acho que essa parte realmente não faz muito sentido. Eu queria até parabenizar o Elis também pela coragem de dizer, né, sobre essa questão, porque muitas pessoas não têm coragem, né? Eu tenho clientes que já ganharam indenizações e perderam no outro dia no jogo de aposta. E uma coisa que tem que ser dita sobre os influenciadores e as casas de apostas, foi muito discutido na CPI, é que nesses contratos para influenciar, existe a chamada cláusula da desgraça, que seria o seguinte: aquele influenciador também ganha uma porcentagem dos seguidores dele que perdem o dinheiro, além de receber o fixo pela propaganda. E é isso que está dando o que falar. Por quê? Deixa eu aproveitar esse gancho, desculpa te interromper rapidinho, doutor Gabriel, porque esses dias a Virgínia, né, causou a maior polêmica ao depor na CPI, que investiga as bets do Brasil. Agora foram divulgados valores do acordo com a influenciadora, né, de acordo com o que ela tem e aí numa casa de apostas. O contrato, gente, previu o pagamento de um bônus mínimo de 24 milhões de reais se a Bet tivesse o lucro líquido de 80 milhões a partir do link divulgado pela Virgínia aos seguidores. Então, eu volto a repetir, seria um bônus a mais para ela, gente. A gente está falando, né, do valor fixo do contrato é de 40 milhões, e aí 24 milhões a mais. Então, assim, isso mostra o quanto que para ela é vantajoso, e a pergunta que a gente se faz, da onde sai esse dinheiro? Exatamente, porque, como você mesmo disse, Roberta, se lucrasse 800 milhões, ou seja, para uma casa de aposta lucrar 800 milhões, necessariamente alguém precisa perder 800 milhões, né? Porque o jogo, né, não existe uma casa de aposta onde você só ganha dinheiro e só tira o dinheiro da casa de aposta. Então, também temos um problema no Brasil em relação às casas de apostas, porque elas são também hospedadas em outros países, em paraísos fiscais, etc. Então, esse dinheiro sequer é reinserido na economia. Ele vai embora do nosso país, tal como o dinheiro do tráfico, etc. Ele não fica aqui. Essas casas não são daqui, elas são, então, em outras plataformas, são digitais, etc. Também tem esse problema. E tem o problema que nós já estamos numa condição de superendividamento da população e isso tem aumentado, o que alarmou bastante, tanto que chegou ao Senado, né, para fazer o projeto de lei, né, após a aprovação. Olha só, Muniz, os comentários que chegaram e a gente já são muitas perguntas. Boa tarde, Roberto. Eu sou contra os influenciadores, pois eles recebem muito bem e quem joga perde e fica mais e mais endividado. Tem gente dizendo, minha esposa é viciada no tigrinho, né? O que a psicóloga pode dizer? Já a Muniz vai dar dicas aqui para a família, ajudar as pessoas que estão nessa situação. Roberta, só lembrando que essas contas que esses influenciadores mostram é a conta demo, não é a conta que não perde, demo de demonstração, tá, gente? Não é a conta que perde, só tem ganhos, e aí isso faz as pessoas se colocarem o seu dinheiro sofrido e perder. Quem ganha são eles, ou seja, são contas fakes. Tem um comentário que até marquei para a gente ler, Monize. Boa tarde, eu sou totalmente contra. Eu joguei uma única vez e não joguei mais. Porém, quem tem a mente mais fraca acaba insistindo, né? E vê que já afundou em dívidas por conta dos jogos. Por que tem pessoas que conseguem parar, igual o Elis aqui? Você ficou quanto tempo jogando?
Olha, eu joguei mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Não 2, jogava, 3 anos? não jogava grande quantidade, não. Aham. Era sempre em aposta de futebol. Tá. Ele jogava, conseguiu parar, conseguiu identificar. Agora tem gente que não consegue. Por que que uns são mais influenciáveis do que os outros? Na verdade, uma coisa que é importante também a gente frisar, quando fala a questão do financeiro, né? O impacto disso financeiro. Na verdade, já está virando um problema de saúde pública. E por que que isso acontece? Nós temos no nosso cérebro a tal da dopamina, certo? A dopamina, ela é liberada ali nos momentos que você está muito bem, está muito alegre. E o jogo, ele libera essa dopamina. E a dopamina, ela é liberada independente de se você ganha ou se você perde. E a pessoa, quando está ali, ela vai em busca desse prazer. E é um prazer que é muito imediato. Você pega ali, você está olhando aquela vibração. Então, mesmo perdendo, você tem essa liberação de dopamina. E dentro da psicologia, nós temos um termo que nós chamamos de reforço intermitente. O que é isso? Quando eu sou reforçada por alguma coisa, eu fiz aquilo, eu recebi a recompensa. Ok, então eu vou sempre fazer. O reforço intermitente é o seguinte: ora eu faço, eu ganho, e ora eu faço e não ganho. E o reforço intermitente, ele é muito mais forte do que o outro tipo de reforço. Então, do ponto de vista cerebral, a pessoa vicia naquilo. Então, mas eu sei, fulano está perdendo e tudo, mas por que que ela continua? Por isso, por causa dessas substâncias que são produzidas no nosso cérebro. Então, por isso, por exemplo, eu tenho medo de pegar um joguinho desse, olhar e falar, vai que eu gosto disso, porque é muito chamativo. Mas você tem a consciência de nem tentar, por você ter esse medo. Exatamente. Eu me identifico com a sua fala. Exatamente, né? Porque eu falei, sei lá, vou mexer com fogo? Melhor não. E claro que tem algumas pessoas, tem gente que arrisca, e hoje, assim, tem algumas pessoas, quando elas têm algum tipo de transtorno mental, o que é o transtorno mental? Uma depressão, uma ansiedade, transtorno bipolar, elas têm uma predisposição para isso. Então, ela começa a mexer ali, então ela vai ter uma predisposição maior do que aquela que não tem nenhuma comorbidade. Perfeito. E aí, enquanto tem gente que aceita os contratos por causa de dinheiro, não é um dinheiro qualquer não, né? Tem artista que não aceita esse tipo de publicidade de jeito nenhum. Quer ver só um exemplo? A cantora Simone. O marido, o empresário dela, o Kaká, disse em entrevista agora recente que ela recusou um contrato de 64 milhões de reais para fazer propaganda de uma casa de apostas. E a Simone não quis nem conversa. Diferente da Virgínia, que topou, né? Cada um tem seu pensamento, sua visão, tem seus princípios, seus valores. Já ela negou 64 milhões. Você, aí de casa, manda pra gente essa verdade. Você negaria um contrato desse? Mas põe na sua cabeça. Em contrapartida, da onde viria esse dinheiro? De pessoas que iriam perder. Pessoas que hoje estão endividadas, estão tentando contra a própria vida, casamentos que chegaram ao fim. E você se deu conta em que momento que você estava viciado nisso? Quando você começa a perceber que o dinheiro não tem mais valor. Você tira aquele valor da sua conta e joga na casa de aposta. Você percebe que naquele momento, por exemplo, você entra numa aposta de futebol, por exemplo, você joga R$1.000 para ganhar R$1.600. Se o resultado estiver sendo favorável, eles demoram te pagar. Se você começa a perder, eles trancam, não deixam você sacar. Então, aí que está o maior problema. Quando você começa a sentir aquela vergonha, quando você percebe que você está sendo feito de marionete, tá? Então, você só perde. É ilusão. Então, quando você bate aquela vergonha que realmente aquilo... Você vê alguém falar assim, eu comprei uma casa, comprei um apartamento com apostas? Quem vê isso? Ninguém vê isso. Mas como eu falei, quando bate a vergonha que você tirou o seu lanche, você tirou um remédio, que você deixou de pagar aluguel, eu não pago aluguel, Grazi. Estou dando um exemplo, porque eu conheço pessoas com isso, que deixou de pagar um aluguel. Quem a gente vê ostentando são os famosos. Exatamente. Esses contratos aí de 64 milhões de reais. Aí a gente vê. Agora nós, pobres mortais, suspeito disso. Agora, Monize, para ajudar quem está precisando, tem muita gente aqui, ó, tem um comentário, Roberto, eu sou viciado em plataforma de futebol. Eu perco, mas eu ganho muito mais do que eu perco, tem gente dizendo. O outro está pedindo ajuda para a esposa. Tem gente falando, em janeiro eu ganhei R$3.600. Fui tirar, aí eu joguei tudo de novo, tentei parar, mas eu continuo. Tem gente que fala assim, pior que eu ainda acho legal, né? Mas uma hora talvez a pessoa vá mudar de opinião. Qual é a ajuda para quem precisa sair disso? É assim, é difícil, por quê? Porque está na palma das mãos.
né, buscar aí essa ajuda do ponto de vista assim, de você tirar os meios. Então, assim, primeira coisa é você conversar, né? Vou conversar com meu esposo, vou conversar com a minha esposa, com meu familiar, com meu amigo, admitir, né? E pedir para aquela pessoa, me ajuda. Então, assim, é tirar os meios. Por exemplo, tem cartão de crédito que está logado ali, tentar tirar esse cartão, tentar tirar o acesso a contas, né? Porque, assim, é aquilo, às vezes, se a carne é fraca, então é melhor eu não brincar, né? E conforme for, se vê que está tentando tirar os meios, tirou ali o cartão, né, da conta que está logada, não ter... e aí é uma conversa em família que tem que ser. Por quê? Porque a pessoa ela é autônoma, e aí, de repente, você vai tirar tudo isso dela. Então, entender que isso é para um bem maior. E, conforme for, se vê que está fazendo essas coisas e não está resolvendo, buscar uma ajuda com um profissional, tanto o psicólogo como também o psiquiatra, porque, às vezes, é preciso também entrar com medicamento, em alguns casos, e tem casos, inclusive, até de internação. Porque ali na internação a pessoa não tem acesso algum, né, não deveria, ao que ajuda para que aquele vício continue. Então, é isso. Certo. Monize, obrigada pela sua participação com a gente. Doutor Gabriel também, tá? Foi extremamente, assim, muito bem explicado tudo que você trouxe pra gente, tá? E o Welles, obrigada. E que bom que você deu a volta aí, tá? Parou de Muito jogar. bom. Posso deixar meu contato? Deixa, porque ele é locutor. Ele quer Isso, vender um gente. peixe dele. Vamos ajudar o Welles a ganhar dinheiro. Tá certo. Gente, olha só, tá precisando de um locutor alavancar suas vendas? Anote o número aí, 99278-6012. 99278-6012. Sentiu a voz do Amanhã homem, tô né? aí na sua loja. Valeu, Obrigada obrigado. pela sua participação Tamo com a junto. gente. Valeu. Vamos seguir aqui o programa.